A novela da falência da FTX tem capítulos medonhos e milhões de pessoas que perderam suas economias. Seria uma boa hora para o governo intervir? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Peter Turguniev, revisado e narrado por Coreia com K. O mundo das criptomoedas passou por um terremoto nas últimas semanas. A FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, protocolou o pedido de falência pelo Chapter 11 nos Estados Unidos, bloqueando saques e deixando um rombo de aproximadamente 10 bilhões de dólares para os seus 5 milhões de clientes dispostos no mundo todo. Tudo começou no início de novembro, mais especificamente no dia 5, quando surgiram algumas suspeitas de que a FTX estaria lastreando empréstimos próprios e até dinheiro de seus clientes em sua própria moeda, a FTT. Esse ato seria o que os atuais bancos fazem com o dinheiro de seus clientes. Pegam o valor depositado e o utilizam para fazer empréstimos. A diferença é que a empresa não só fazia isso, como também transformava os tokens de seus clientes em tokens dela própria, a fim de alavancar ainda mais o seu negócio. O excêntrico dono da exchange, Sam Bankman-Fried, que gosta de ser chamado pelo acrônimo de SBF, até então considerado um prodígio do mundo das criptomoedas, lógico, negou os rumores, dizendo ter dinheiro em caixa para pagar qualquer quantidade de saques de seus clientes. Mas a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, sendo de propriedade de Changpeng Zhao, conhecido por CZ, entrou na história para jogar tudo no ventilador. CZ e a SBF têm uma relação conflituosa. No início da FTX, CZ ajudou o SBF e até então eram amigos, tanto que a Binance tinha uma grande quantidade de FTT, a moeda da empresa concorrente. Mas SBF acabou se envolvendo com a política americana, tornando-se o segundo maior doador para o Partido Democrata Americano e para Joe Biden. E suspeita-se que a SBF estava preparando um golpe contra a CZ, criando um marco regulatório que impediria que a Binance pudesse operar nos Estados Unidos. Portanto, embora publicamente continuassem amigos, havia uma rixa grande entre eles. No dia 7 de novembro, CZ, vendo o questionamento sobre a FTT, decidiu aproveitar para testar se de fato a FTX era sólida e resolveu vender todas as FTT que estavam em posse da sua corretora, adquiridas quando estavam ajudando o SBF. O efeito, lógico, foi derrubar o preço do token no chão. Mas em tese, isso não afetaria a empresa do SBF, caso o que ele havia dito fosse verdadeiro, ou seja, que a exchange tivesse reservas líquidas em sua posse. O que CZ estava fazendo era exatamente testar se o boato que a FTX estava lastreada em sua própria moeda era algo verdadeiro. E, como a tragédia que se seguiu mostra, era verdade. Com a queda do valor da FTT, vários contratos de empréstimo, tanto da exchange FTX quanto de seu fundo de investimento Alameda Research, também de propriedade de SBF, ficaram sem lastro. Embora SBF e a CEO da Alameda Research, Cristina, assegurassem a todos que tudo estava bem e que ninguém precisava se preocupar, atrás das cortinas, a SBF começou a pedir ajuda a empresários amigos. A notícia se espalhou como piolho em show de banda de rock dos anos 1980. As pessoas começaram a sacar seu saldo da corretora, tirar suas criptomoedas de lá, efetuando a autocustódia em suas carteiras privadas. Mesmo que você acredite que a empresa é saudável, a mera dúvida de outras pessoas é suficiente para criar um efeito dominó, onde os usuários começam a tirar o dinheiro da empresa com medo de o perderem. E isso não é um efeito único e exclusivo de corretoras de criptomoedas. Instituições financeiras do sistema legado, como bancos e empresas de investimento, também sofrem com FUD, acrônimo em inglês para medo, incerteza e dúvida. A corrida pelos saques fez com que a empresa, no dia 9 de novembro, precisasse suspender todas as retiradas. No primeiro momento, alegou problemas técnicos, mas já se sabia que a instituição não tinha mais dinheiro. É importante fazer um parênteses nesse momento. Sempre ressaltamos aqui no canal que nunca se deve deixar criptomoedas ou dinheiro nas corretoras. Exchange é para trocar uma coisa por outra, igual às casas de câmbio. Se quer comprar bitcoins, deposite o dinheiro, troque por bitcoins e saque seu saldo para uma carteira privada. A história das corretoras de criptomoedas é recheada de empresas que quebraram, foram hackeadas ou simplesmente sumiram. Nunca deixe dinheiro, nem cripto, nem bitcoin na exchange. O problema nesses casos são as pessoas que gostam de ficar fazendo day trade com criptomoedas, comprando uma e vendendo outra. Daí, para fazer isso com agilidade, mantenha o dinheiro na empresa.
Nossa posição é que o Bitcoin é a única criptomoeda que de fato importa. As demais são frágeis, centralizadas e não fornecem nenhum valor à sociedade. Portanto, são ativos de risco. Você pode ganhar dinheiro investindo nelas, assim como pode ganhar apostando no cachorro no jogo do bicho ou no número 22 na roleta do cassino. Por isso, não recomendamos nenhuma outra criptomoeda que não seja o Bitcoin. Se não é Bitcoin, é shitcoin. Mas voltando ao caso da FTX. No próprio dia 8, o SBF anunciou que iria vender a exchange para a CZ, dono da Binance, para resolver o problema dos clientes. Porém, após CZ fazer uma due diligence, acabou optando por não adquirir a empresa, o que acendeu ainda mais alertas. No dia seguinte, dia 9, a SBF anunciou que entrou com um pedido de recuperação judicial da empresa. Em indústrias e lojas, recuperação judicial é uma medida possível. Você atrasa o pagamento de credores até ajustar os processos e a estrutura interna, a fim de voltar a ser uma empresa lucrativa. Mas em empresas financeiras, isso é muito difícil. Recuperação judicial, nesse caso, certamente vai se transformar em falência. Para piorar a situação, houve no dia 10 um possível hacking da empresa, pulverizando 600 milhões de dólares em ativos de contas que ainda estavam em poder da FTX. É difícil imaginar que isso não tenha sido feito pelo próprio SBF ou algum funcionário dele no intuito de salvar alguma coisa da empresa que agora certamente valerá zero. Ali isso ao fato de que foi visto seu jatinho particular saindo dos Estados Unidos, e você tem todos os indícios de que ele fugiu com o que restou do saldo dos seus clientes. Por fim, a situação atual é essa. Quem tinha dinheiro na FTX e não conseguiu sacar rápido, provavelmente perdeu tudo. Se for receber, será uma pequena parte no final do processo de falência daqui a vários anos. O SBF está nas Bahamas. Parece que tentou fugir para outros países, mas acabou detido em Nassau. Todas as criptomoedas tiveram uma queda significativa, com investidores ainda mais ressentidos com o risco. Sobrou até para o Bitcoin, que caiu para 16 mil dólares, devido a muitos investidores ainda confundirem a rede Bitcoin com as demais criptomoedas e também com empresas e suas falcatruas. Mas o pior foi o que se descobriu depois. Parece que as empresas, extremamente complexas e interligadas, que faziam parte do grupo FTX e Alameda Research, eram geridas por um grupo de 10 pessoas que moravam juntas em uma mansão nas Bahamas e tinham envolvimento romântico-sexual umas com as outras. Em outras palavras, a empresa era literalmente um bacanal. O problema ficou claro logo. A criptomoeda FTT era emitida pela FTX e servia de lastro para empréstimos em dólar e outras criptomoedas, tanto para a FTX quanto para a Alameda Capital. Literalmente, o SBF imprimia dinheiro do nada, como um banco tradicional. Inclusive, o SBF comentou em uma entrevista para Bloomberg que o sistema de yield das shitcoins era literalmente um sistema Ponzi. A empresa estava insolvente já há muito tempo, desde quando houve a grande queda de valor das criptomoedas no início do ano. Mais do que isso, existem indicações que SBF estaria por trás do ataque da criptomoeda Luna. Essa moedinha tinha uma falha algorítmica clara, mas ainda assim alguém precisava derrubá-la. E isso teria sido ação de SBF. Da mesma forma, a 3AC, Three Arrow Capital, que faliu em função da Luna, teria sido obra de SBF, bem como a Celsius Network. Parece claro que o mercado cripto precisa de regulamentação, certo? Como pode um esquema desse, que claramente é uma fraude, operar por tanto tempo e deixar tanta gente no prejuízo? Precisamos de leis e fiscais investigando tudo. Precisamos de mais governo. Precisamos regulamentar o mundo cripto. Errou! Por que você iria dar mais poder ao agente que também está por detrás de todo este problema? O governo, especificamente os democratas americanos, mais especificamente Joe Biden, pode estar atolado até as tampas nesse caso. Portanto, eles não seriam a solução do problema, já que ajudaram a criá-lo. Para entender por que o governo é muito mais problema do que a solução, é só se perguntar: de onde surgiu o SBF? O cara pode ser um gênio, pode ter ideias brilhantes, mas é muito difícil alguém que surgiu no mercado cripto em 2017 fazer tanto sucesso assim. De onde veio a grana para os investimentos? Quem financiou sua empresa? Bem, como tantos outros casos, vide, por exemplo, o escândalo Theranos, que tratamos no vídeo Caso Theranos. A nova Steve Jobs agora diz que a culpa é do namorado. O link está aqui na descrição. Tanto Elizabeth Holmes como Sam Bankman-Fried são filhos de família de classe média alta. Os pais deles, ambos formados em Stanford, são Joseph Bankman e Barbara Fried.
O pai é um acadêmico de economia e trabalhou na Receita Federal Americana. A mãe, uma advogada profundamente ligada ao Partido Democrata, onde dirige o Mind the Gap, um grupo ativista. Além desses, a tia, Linda Fried, trabalha no Fórum Econômico Mundial, aquele grupinho que está querendo dar o grande reset mundial. Além de alguma condição financeira para iniciar a empresa, o SBF tinha o mesmo capital político de Elizabeth Holmes, pais extremamente bem conectados nas esferas políticas. Mas calma, a coisa fica ainda pior. Não é dinheiro de classe média alta que move uma empresa dessas. Alguém com muita grana está por detrás disso. A grana veio de grandes investidores como a BlackRock, Sequoia, SoftBank e Tiger Global, sendo a Sequoia o principal financiador que tem entre seus consultores Gary Wang, que se tornou Chief Technological Officer da FTX, mas a foto dele no site da Sequoia aparece de costas. Ninguém sabe quem é esse cara. Ele não existe. E das conversas no Twitter, ele está envolvido em todas as principais decisões da empresa. Daí vem a ligação com Joe Biden e os democratas. O SBF foi um dos principais financiadores do velhinho cheirador de cangote de crianças e do Partido Democrata em 2020. Várias empresas tradicionalmente ligadas aos democratas e às agendas globalistas investem na empresa do cara, e a FTX, criada em 2019, investiu pesado em 2020 na campanha de Joe Biden e no Partido Democrata. Quase como se fosse lavagem de dinheiro. Quer dizer, mas não é. Igual o quantitative easing que o Fed fez durante a época do Fica em Casa, onde ele disse que não era QE, mas no fim, era. Tanto que ficou conhecido como Not Quantitative Easing. Mas calma, fica pior. Biden assume e nomeia Gary Gensler como chefe da SEC. Antes disso, ele era empregado de Glenn Ellison. Ambos eram professores no MIT. Glenn Ellison é o pai de Carolina Ellison, CEO da Alameda. Cabe lembrar o caso de Madoff, o maior fraudador americano, enganando milhares de pessoas com um prejuízo final de 64 bilhões de dólares. Madoff rodou um esquema Ponzi por diversos anos a fio. Então, como o sistema não identificou o problema? Como a SEC e as agências de regulação americanas não perceberam? Simples, ele estava lá. Madoff era o chefe da agência NASDR, mais conhecida como FNRA, que cuida da administração e regulamentação de empresas de investimento. Ele também tinha assento no conselho da SEC. O filho e o irmão dele trabalhavam também na SEC. O irmão era o responsável por fiscalizar ele. A SEC chegou a receber um relatório detalhando a fraude cometida por Madoff, com provas e evidências, mas o documento foi ignorado. Sim, curiosamente, Madoff era ligado aos democratas também. Olha, não é como se a SEC, o grande órgão regulador americano, tivesse cometido um erro e deixado passar isso. Parece, ao contrário, que tudo isso foi armado propositalmente por pessoas muito influentes entre democratas e políticos, e o SBF pode ter sido só um infeliz laranja nessa coisa toda. A visão é assustadora. Por fim, podemos concluir da seguinte maneira: o Estado sempre está por detrás de situações que envolvem falcatruas de bilhões de dólares. Ele ajuda a criar o problema e vende a solução, com regulações e limitações para o mercado. Shitcoins foram criadas apenas para enriquecer seus donos. Só o Bitcoin salva e, o mais importante, se os seus Bitcoins não estão na sua carteira, eles não são seus. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!